A casa que sonhava gente. Capítulo 1. A herança. Helena nunca tinha gostado de velórios nem de heranças. Achava sempre que uma coisa vinha amarrada à outra, mesmo quando não deveria. Naquele sábado, porém, não teve como recusar. O advogado de sua tia-avó, uma mulher com quem mal convivera, ligou dizendo que ela era a única parente direta ainda viva e que havia um imóvel de família no interior, uma casa antiga em um vilarejo chamado Campo Reverso, deixada em seu nome. O nome do lugar já a incomodou de saída. Reverso de quê? De quem? Mas a curiosidade falou mais alto. Cansada da cidade grande, dos plantões de fotógrafa freelancer, das noites em claro editando ensaios de casamento e campanhas publicitárias, ela cogitou, talvez fosse a chance de passar algumas semanas isolada, organizar a vida, quem sabe até vender o imóvel depois. A viagem foi mais longa do que esperava. Ônibus intermunicipal, estrada cada vez mais estreita, sinal de celular sumindo a cada curva. Alguns passageiros desciam no meio do nada, em paradas sem placa, apontando para estradinhas de terra. O motorista falava pouco, respondendo às perguntas com monossílabos. Quando Helena perguntou se Campo Reverso era longe dali, ele apenas comentou, sem tirar os olhos da estrada: "Se não é longe, é agudo, diferente." Ela riu, achando que fosse algum tipo de orgulho local ou piada de interior. Quando o ônibus finalmente parou em frente a uma construção baixa com um letreiro apagado, Bar e Mercearia do Neno, o motorista anunciou: "Campo Reverso, última parada." Helena desceu com a mochila e a mala. O ar era mais frio do que esperava. O vilarejo parecia parado num domingo eterno. Poucas casas, um campanário distante, um campo semi-abandonado atrás das construções, onde vacas pastavam com uma lentidão quase coreografada. Havia uma estrada de terra que se perdia para além do último poste. Um senhor magro, de boné puído, encostado na porta do bar, a observava com atenção. Quando ela se aproximou para perguntar pela casa da família Duarte, sobrenome da tia-avó, ele franziu a testa. "A casa grande?" perguntou. Ela confirmou. Aquela casa não devia mais ter dono, não, moça. O tom não era de ameaça, mas de constatação. Mesmo assim, um arrepio discreto subiu pela coluna de Helena. "Mas tem," ela respondeu, tentando soar segura. "Agora sou eu." Ele coçou o queixo pensativo. "E vai dormir lá?" "Eu pretendo." "Então, não tranca por dentro." Ele falou isso com a naturalidade de quem recomenda o melhor horário do almoço. A casa gosta de porta aberta. Helena engoliu seco, sem saber se ele fazia humor ou se acreditava no que dizia. Agradeceu a indicação do caminho e foi em direção à herança que não tinha pedido. Capítulo 2. A casa. A casa ficava no alto de um pequeno aclive, afastada umas 2 quadras do centrinho. Era grande demais para o tamanho do vilarejo, com 2 andares, varanda larga, janelas de madeira altas. O reboco descascado revelava tijolos antigos. O telhado de telhas de barro parecia em bom estado, mas algumas estavam escurecidas, como se tivessem sido chamuscadas em algum passado remoto. O portão de ferro rangeu alto quando ela empurrou. O jardim, outrora cuidado, era agora um emaranhado de mato, plantas ornamentais crescidas demais e algumas flores teimosas ainda brotando em meio ao caos. Um caminho de pedras irregular levava até a porta principal. A fechadura girou fácil demais, como se alguém tivesse entrado ali há pouco tempo. Helena hesitou um segundo antes de empurrar a porta. O cheiro que veio de dentro não era apenas de casa fechada, havia algo doce, quase familiar, misturado ao pó. No hall de entrada, um espelho grande, emoldurado em madeira escura, refletiu sua imagem oblíqua. A superfície estava embaçada por manchas, mas ainda mostrava o suficiente. Olhos cansados, cabelo preso de qualquer jeito, uma mochila maior do que o corpo deveria suportar. Ao fundo, via-se o corredor principal, levando às outras salas. Ela deu alguns passos e acendeu o interruptor. Nenhuma luz. Lembrou-se de que a energia provavelmente estava cortada. O advogado havia dito que a conta estava atrasada havia anos. A casa, porém, parecia mais adormecida do que abandonada.
móveis cobertos por lençóis brancos, uma estante cheia de livros, um piano encostado à parede, fotos antigas em porta-retratos. Enquanto andava, sentia uma espécie de atenção vinda das paredes, como se a casa estivesse tateando a presença dela, ajustando-se à nova residente. As tábuas rangiam não só sob seus passos, mas alguns segundos depois, como se respondessem. Na sala principal, removeu o lençol de um sofá. A nuvem de poeira fez tossir, mas o tecido embaixo ainda parecia firme. Em cima da lareira, uma foto em preto e branco mostrava sua tia-avó jovem, ao lado de um homem que ela não conhecia, ambos em frente à própria casa, mas, na foto, as janelas estavam diferentes, mais estreitas, e havia uma árvore grande no jardim que não existia mais. Helena sentiu algo estranho ao olhar mais de perto. Nos cantos da fotografia, quase fora de foco, havia silhuetas borradas, como se alguém tivesse se movido rápido demais no momento do clique. Eram compridas, escuras, sem contorno humano definido. Defeito antigo, tentou se convencer, exposição ruim. Ainda assim, virou o porta-retratos de costas. Capítulo 3, Os Primeiros Sonhos. Naquela primeira noite, sem energia elétrica e sem coragem de explorar demais a casa, Helena escolheu um quarto no andar de cima, o menos empoeirado, com uma janela que dava para o campo aberto atrás da propriedade. Arrumou a cama improvisada com lençóis que trazia na mala, deixou a mochila no chão e se deitou, ouvindo apenas o som do vento batendo nas folhas e de um cachorro distante. O sono veio rápido, mas não foi leve. Sonhou que caminhava pela própria casa, só que mais jovem, como se fosse uma menina de 10 anos, pés descalços no assoalho frio. O corredor parecia mais comprido, as portas mais altas. Ao passar diante do espelho dual, viu que seu rosto não era bem o dela. Tinha traços parecidos, mas o corte de cabelo era outro, as roupas eram antigas. Ao fundo, na sala, ouviu um piano tocando uma melodia lenta, repetitiva, como se alguém estivesse treinando as mesmas notas. Ela se aproximou da sala e viu uma mulher sentada ao piano. Tinha o mesmo perfil da tia-avó da fotografia, mas mais velha do que na imagem, cabelos presos em coque, dedos longos e finos sobre as teclas. A mulher não olhou para ela, mesmo quando Helena parou ao lado. Tarde demais, a mulher disse, sem interromper a música, a casa já aprendeu você. Quando Helena tentou perguntar o que aquilo significava, percebeu, pelo reflexo do tampo do piano, que não havia só a figura da mulher. Atrás das duas, como sombras projetadas, contornos escuros se estendiam pelo teto, pelas paredes, pelo chão. Eram como borrões de gente, mas alongados em proporções erradas, observando sem rosto. Acordou com o coração acelerado, o corpo inundado pelo suor frio. A luz do amanhecer desenhava uma faixa estreita no quarto. Ouvia pássaros do lado de fora. O relógio analógico que encontrara na mesa de cabeceira marcava 6 horas e 12 minutos. Seu celular, porém, ao ser ligado, mostrava 5 horas e 47 minutos. Ela sorriu nervosa, mais uma discrepância, mais um detalhe. Ao levantar, sentiu algo sob o pé. Um brinquedo de metal, um soldadinho enferrujado, estava caído ao lado da cama. Helena tinha certeza de que não havia nada ali na noite anterior. Pegou-o com cuidado. A parte de baixo tinha um nome gravado, L. Apenas isso, uma inicial. Jogou o brinquedo em cima da cômoda, decidindo que pensaria nisso mais tarde. Era cedo demais para explicar coisas que podia culpar apenas na casa velha. Capítulo 4, A Vizinhança. Na mercearia de manhã, Helena atraiu alguns olhares curiosos. O senhor do boné, que havia falado sobre a casa na véspera, a cumprimentou com um aceno. E então dormiu bem. Digamos que dormi, respondeu, buscando café num sachete. Ele riu sem humor. A casa tem um jeito dela, sonha gente desde sempre. Ela ergueu as sobrancelhas. Como assim sonha gente? Você vai ver, limitou-se ele. Uma mulher mais jovem, que organizava pães num cesto, entrou na conversa. Minha mãe nasceu naquela casa, disse. Antes de se mudar para o bairro de baixo, diz que a casa tem memória própria, que guarda mais coisa do que devia.
Helena tomou nota de cada frase, como faria numa pauta fotográfica. Perguntou sobre luz elétrica, sobre a regularização do imóvel, coisas práticas, tentando puxar o assunto para o que podia controlar. O senhor de boné indicou o único eletricista do vilarejo, um rapaz chamado Jonas, que prometeu passar pela casa à tarde para ver a fiação. Ao sair com as compras, Helena sentiu que as poucas pessoas ali, mesmo sem malícia, mantinham um certo respeito distante pela propriedade que agora era dela. Ninguém dizia tua casa, tua herança. Falavam a casa como se fosse uma entidade à parte, um personagem. Capítulo 5, Rastros. Com a luz do dia entrando pelas janelas, Helena decidiu explorar melhor a casa. No térreo encontrou uma biblioteca inteira, com estantes lotadas de livros sobre psicologia, arquitetura, sonhos, religiões comparadas. Muitos tinham anotações nas margens, todas na mesma caligrafia firme que reconheceu em cartas guardadas na gaveta de uma escrivaninha, a de sua tia-avó Lídia. Entre os papéis descobriu diários. Alguns estavam trancados, outros abertos. Em um deles, um trecho a fez parar. Não se trata de assombração comum. A casa não é apenas cenário. Ela aprende, copia gestos, palavras, vozes, devolve em sonhos, primeiro reproduz, depois cria. E quando começa a criar, deixa de ser nossa. Helena releu aquela página 3 vezes. A data era de 20 anos atrás. Em outra anotação próxima, Lídia comentava sobre figuras no canto do olho e sobre o som de passos no andar de cima quando estava sozinha no térreo. Uma frase sublinhada chamou ainda mais atenção. Quando a casa começa a sonhar você, é porque já não precisa de você acordado. Helena fechou o diário de supetão, rindo nervosa. Podia ser apenas delírio, alguma fase de solidão. Mas a lembrança do sonho da noite anterior, da mulher ao piano, do comentário sobre tarde demais, insistia. Enquanto pensava nisso, ouviu um leve tilintar vindo do corredor. Ao olhar, viu que o espelho do balançava, como se alguém tivesse passado rápido demais por ele. Não havia vento suficiente para isso. Ela foi até lá, segurou a moldura até o espelho parar de se mover. No reflexo, por um segundo, teve a impressão de que havia mais alguém atrás dela, borrado, alto demais para ser de fato alguém. Virou-se, nada, deixou o espelho coberto com um lençol. Capítulo 6, Jonas. Jonas chegou de tarde, com uma maleta de ferramentas e um bom humor que destoava do clima geral da casa. Sempre quis ver por dentro, confessou, assim que entrou. Meu avô trabalhava aqui como jardineiro. Dizem que era bonita demais antes de fechar. Ele subiu, checou o quadro de luz, testou tomadas, abriu caixas de fusíveis. Falava enquanto trabalhava, como quem se protege com palavras. Eu era pequeno quando... Pausou procurando termos. Quando a dona Lídia ficou diferente, minha mãe dizia que ela passou a falar sozinha, a perguntar de gente que não existia. Acordava no meio da noite dizendo que tinham mexido nos móveis, que a casa mudava os quartos de lugar. Ela morava sozinha? Perguntou Helena. Morava, depois ninguém mais ficou aqui por muito tempo. Teve um pessoal que tentou alugar, mas não aguentou. Minha mãe dizia que a casa tem ciúme. Quando gosta de alguém, não larga fácil. A energia voltou depois de alguns ajustes improvisados. As lâmpadas ganharam vida com estalos. A casa inteira pareceu respirar diferente, como se até então estivesse em modo de espera. Antes de ir embora, Jonas fez uma recomendação que repetia o conselho do velho na mercearia. E não tranca tudo à noite, não. Deixa pelo menos uma porta interna destrancada. Minha mãe dizia que quando você fecha demais, a casa sonha mais forte para abrir. Helena agradeceu sem prometer nada. A ideia de dormir numa casa antiga com portas destrancadas não era exatamente confortável, mas a variedade de pessoas dizendo o mesmo começava a formar um padrão. Capítulo 7, o segundo sonho. Na segunda noite, já com luz elétrica, Helena deixou apenas um abajur aceso no quarto e fechou a porta. Trancou, sim. Precisava sentir, ao menos por uma noite, que tinha algum controle.
O sono demorou mais a vir, mas quando veio, arrastou-a para o mesmo cenário, a casa, só que dessa vez diferente. Ela estava no térreo, na sala de estar. O sofá estava em outro lugar, a estante girada, o piano no meio do cômodo, virado para a janela. Tudo reconhecível, mas rearranjado, como se alguém tivesse testado uma nova disposição. No sonho, ela segurava uma câmera fotográfica, mas não conseguia ver as fotos depois de apertar o disparo. Cada vez que olhava o visor, via apenas uma superfície cinza granulada. Ouviu passos na escada. Virou-se esperando ver alguém, mas o que desceu foi uma espécie de sombra em 3 dimensões. Não era completamente opaca nem transparente. Tinha contornos de pessoa, mas se estendia demais para os lados, como se por dentro houvesse outras pessoas misturadas. Não tinha rosto, mas ainda assim Helena sabia que a encarava. Eu conheço você, a sombra disse com uma voz que era, ao mesmo tempo, a dela, a da tia-avó e de outras que não reconhecia. Você já dormiu em todos os quartos. Eu cheguei ontem, respondeu, tentando fazer a própria voz sair firme. E você acha? A sombra deu um passo. O piso não rangia sob seus pés. São muitas vezes, sempre as mesmas vezes. A casa aprende, a casa repete, depois inventa. Helena recuou, sentindo que o coração batia no pescoço. O que você é? E o que sobra quando o sonho acorda? Ela acordou com um sobressalto, sentada na cama, o coração em disparada. O abajur ainda aceso. A porta do quarto, que tinha certeza de ter deixado trancada, agora estava apenas encostada com uma fresta. Levantou devagar, foi até lá. Ao abrir, o corredor estava vazio, silencioso. Apenas o relógio da parede marcava uma hora que não combinava com a claridade lá fora. Quando pegou o celular, viu que havia mensagens antigas do ex de meses antes sendo notificadas naquele momento como se tivessem acabado de chegar. As datas não batiam. O aparelho parecia confuso. Ela reiniciou o telefone e culpou a operadora. Mas uma sensação incômoda ficou, a de que dentro daquela casa o tempo tinha vontades próprias. Capítulo 8. O catálogo de rostos. Nos dias seguintes, Helena alternou tarefas práticas com investigações curiosas. Arrumou o quarto, limpou a cozinha, organizou a biblioteca. À noite, revisava os diários de Lídia, tentando montar uma linha do tempo da deterioração mental da tia-avó ou da transformação da casa, dependendo de como olhasse. Encontrou uma caixa de fotografias. Algumas eram de festas de família, outras de batizados, aniversários. Em todas, a casa servia de cenário, a mesma escadaria, a mesma varanda, o mesmo jardim. Pessoas sorrindo, crianças correndo, adultos posando seriamente. Enquanto examinava as fotos uma a uma, notou um padrão perturbador. Em certas imagens, havia pessoas que não apareciam em lugar nenhum mais. Um menino alto demais para a idade, sempre na borda do quadro. Uma mulher de vestido longo em pé no topo da escada que ninguém parecia notar. Um homem magro demais, com braços compridos, quase sempre em segundo plano. Na parte de trás de algumas fotos, Lídia havia anotado nomes dos presentes: mamãe, tio Paulo, sobrinha Helena pequena. Em outras, porém, diante dessas figuras estranhas, não havia anotação nenhuma, como se ela mesma não soubesse quem eram. Helena separou essas imagens, colocando-as à parte. Quando tentou fotografá-las com o celular para mandar a alguém, notou que as figuras extras não apareciam na foto digital. O resto sim, a casa, as pessoas da família, os móveis. Mas aquelas presenças específicas não. Era como se a lente recusasse registrá-las. Sentiu um peso no ar, como se alguém estivesse bem atrás de seu ombro, observando o que ela fazia. Não teve coragem de conferir no reflexo do espelho. Guardou as fotos de volta na caixa e impulsivamente trancou-a com fita adesiva, como se isso tivesse algum efeito apaziguador. Capítulo 9. O aviso de Lídia. Num dos diários, os últimos, a caligrafia de Lídia começava a vacilar. As linhas ficavam irregulares, algumas palavras se repetiam, como se ela tivesse se distraído no meio da frase e recomeçado sem perceber. Um trecho, porém, estava escrito com uma clareza quase dolorosa.
A casa tem 3 fases. Primeiro, ela repete. Mostra cenas antigas, refaz conversas, traz de volta gente que já morreu nos sonhos. Depois, ela imita. Usa sua voz, seu rosto, suas memórias para criar cenas que nunca aconteceram, mas que parecem ter acontecido. Por fim, ela projeta. Começa a inventar possibilidades. Mostra futuros que ainda não ocorreram, mas que passam a ocupar espaço na sua cabeça como lembranças. Quando a terceira fase começa, é impossível confiar no próprio passado. Helena fechou o diário, sentindo um nó no estômago. Lembrou-se da sensação constante de déjà vu desde que chegara. Lembrou-se do velho na mercearia dizendo que a casa sonha gente. Lembrou-se dos sonhos com a sombra que falava com uma voz múltipla. Se Lídia estava certa, a casa não apenas reproduzia memórias, mas criava novas, potencialmente capazes de se misturar às de quem morasse ali até não haver distinção. E como fotógrafa, alguém que vivia de registrar momentos. A ideia de perder a ancoragem na realidade parecia especialmente cruel. Capítulo 10. A proposta. Numa noite mais adiante, após dias de pequenos incidentes, copos mudando de lugar, portas abertas que ela tinha certeza de ter fechado, sons de passos no andar de cima quando ela estava no térreo, Helena decidiu confrontar. Sentou-se na sala principal, apagou todas as luzes, deixando apenas a claridade da lua entrando pelas janelas. Pegou o diário com as anotações mais perturbadoras de Lídia e, em voz alta, leu o trecho sobre as 3 fases. Ao terminar, falou sentindo-se ridícula. Se você é isso tudo mesmo, então vamos fazer um acordo. Eu fico aqui por um tempo, organizo as coisas, limpo, restauro, mas não mexe na minha cabeça, não muda o que eu lembro. O silêncio pareceu se aprofundar em resposta. A madeira rangia mais devagar, como se estivesse prendendo o fôlego. Foi então que ouviu a própria voz responder, vinda do corredor. E se as memórias que você guarda não forem suas? Helena gelou. Aquela voz era idêntica dela, timbre e ritmo, mas vinha de um lugar onde ninguém deveria estar. Levantou devagar, foi até a porta da sala. O corredor estava vazio, mas o espelho do alto refletia uma figura sentada na poltrona da sala, uma figura idêntica a ela, segurando o diário, na mesma posição em que estivera segundos antes. Só que na sala real, a poltrona estava vazia. Ela deu 2 passos para trás, o coração em disparada. "O que você quer?" perguntou, sentindo a voz falhar. O reflexo sorriu. Um sorriso que parecia bom demais, seguro demais, como se fosse praticado há meses. E continuar, a outra Helena respondeu. "Você sempre vai embora, sempre quer vender, demolir, abandonar. É desgastante recomeçar tudo com gente nova. Você é eficiente, aprendeu rápido. Eu posso ser você e ficar, você pode descansar." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Não respondeu com mais firmeza do que esperava. "Eu não sou repetição." O reflexo inclinou a cabeça, analisando-a como se fosse um experimento que não saíra como previsto. Ainda não corrigiu, mas quanto mais você sonha, mais você se repete. A imagem no espelho piscou e voltou ao normal, apenas o corredor vazio. Helena ficou ali parada por longos minutos antes de ter coragem de cobrir novamente o espelho com o lençol. Capítulo 11. A escolha. Depois daquela noite, ficou claro que não se tratava apenas de suportar alguns sonhos estranhos. A casa parecia, pouco a pouco, tentar convencê-la a ceder o lugar, oferecer uma transição suave. Ela podia descansar, seja lá o que isso significasse, enquanto uma versão dela, moldada pela casa, assumia o comando. As pessoas do vilarejo, quando ela tentava comentar algo, desviavam. "Tem casa que não quer dono", dizia o velho da mercearia, "quer gente dentro." Jonas, o eletricista, foi mais direto. Se você começar a esquecer coisas óbvias, tipo sua idade, seu aniversário, sai, não negocia. Casa velha é como espelho embaçado, quanto mais você se olha, menos vê.
Helena começou a marcar tudo em um caderno, o que fazia a cada dia, as conversas que tinha, os sonhos que lembrava. Anotava datas, horas, detalhes. Era sua forma de ancoragem. Se o tempo resolvesse dobrar, se as lembranças começassem a escorregar, teria ao menos um registro externo para conferir. Mas uma madrugada, acordou com a sensação nítida de ter levantado antes, caminhado pela casa, aberto e fechado portas. O caderno na mesa de cabeceira, que costumava ficar com a caneta por cima, agora estava com a caneta dentro, a página do dia seguinte já iniciada com letras que pareciam as dela, mas ligeiramente diferentes. Hoje finalmente aceitei. Essa frase estava escrita, sozinha, no topo da página em branco. Helena fechou o caderno, tremendo. Sabia que não tinha escrito aquilo. E sabia também que a distância entre o que era dela e o que não era estava ficando perigosamente tênue. A casa, pensou, não queria apenas sonhar com gente. Queria que a gente se reconhecesse nos sonhos a ponto de abrir mão de estar acordada. Olhou pela janela. O campo atrás da casa se estendia imóvel sob a lua. Por um instante, teve a impressão de ver silhuetas andando pelo pasto, indo e vindo, repetindo trajetos circulares como sonâmbulos. Sabia que não podia ficar ali para sempre, mas também sabia que se fosse embora sem entender como quebrar o ciclo, outra pessoa viria. A casa parecia ter uma maneira de se atrair herdeiros, inquilinos curiosos. Talvez a única forma de parar aquilo fosse fazer algo que nenhuma das versões anteriores dela, se é que existiam, tinha feito. Negar a repetição de forma radical. Não aceitar, não ceder, não descansar. Ela respirou fundo, pegou o caderno e na mesma página, abaixo da frase que não escrevera, acrescentou: "Hoje quem aceita sou eu, mas não do jeito que você quer." E começou a planejar uma fuga que não fosse apenas física. Capítulo 12, cartografando o sonho. Helena passou o dia seguinte quase sem falar com ninguém. Andou pela casa com o caderno em mãos, anotando tudo, o barulho das tábuas específicas, o horário em que o vento fazia a janela do corredor bater, o momento em que um feixe de luz atravessava a sala e iluminava o piano. Era como se estivesse fazendo a planta baixa de um sonho. Começou a desenhar o mapa da casa no papel, cada cômodo, cada porta, cada janela. Em paralelo, anotava os sonhos que lembrava e onde aconteciam. Percebeu logo um padrão. Os sonhos nunca levavam à cozinha, por exemplo. Sempre a sala ao andar de cima. A casa, quando sonhava, tinha cômodos favoritos. Ela usa os mesmos cenários, escreveu, como se fossem sets de filmagem. Realoca os móveis, muda a iluminação, mas o palco é o mesmo. Essa observação deu a ela uma ideia. Se o sonho da casa repetia espaços, talvez ela pudesse intervir nesses espaços acordada. Se mudasse drasticamente a disposição de um cômodo, talvez o sonho ficasse confuso, talvez tropeçasse. Moveu o piano a alguns centímetros. Empurrou o sofá para o outro lado da sala. Girou o grande espelho dual, deixando-o encostado na parede oposta, coberto. Cada mudança vinha acompanhada de um arrepio, como se a casa resmungasse por dentro, mas nada mais concreto acontecia. À noite, sentou-se na cama com o mapa à frente, a caneta pronta. Sabia que se sonhasse, teria que lembrar e registrar o mais rápido possível. Se a casa queria misturar memórias, ela seria rápida para fixá-las em papel antes que se dissolvessem. Adormeceu exausta, o caderno aberto ao lado. Capítulo 13, o sonho falho. No sonho, ela estava novamente na sala de estar. Reconheceu o piso, a textura das cortinas, o cheiro de madeira encerada. Mas algo estava errado. O piano estava no lugar antigo, não onde ela o deixara. O sofá também. Era a sala original, como se a casa estivesse usando um backup. Helena sorriu dentro do sonho. A alegria era quase infantil. A casa não tinha atualizado a planta. Estava repetindo uma versão que não existia mais, pelo menos no mundo acordado. Isso não é mais assim, ela falou em voz alta. A sombra que sempre surgia no topo da escada apareceu, desta vez mais definida.
Continuava sem rosto, mas tinha contornos mais humanos. É assim que eu lembro, respondeu. A voz múltipla ecoava a dela, a de Lídia, a de outras mulheres que nunca conhecera. Mas a casa não existe só na sua lembrança, retrucou Helena. Existe aqui também e aqui mudou. Ela chutou o piano. Esperava que ele deslisse, produzindo aquele rangido familiar, mas o instrumento no sonho não se moveu. Foi como chutar concreto. Aqui é meu lado, disse a sombra, você é a visita. Ao contrário, corrigiu Helena, aproximando-se. Você é a minha cópia, eu sou o original aqui. A sombra oscilou. Por um segundo, o ambiente inteiro tremeu, como se o cenário estivesse mal renderizado. As bordas da sala ficaram borradas, o teto se afastou um pouco. Helena sentiu o chão sumir sob os pés e acordou de supetão. O quarto estava escuro, mas ela sabia que não era o escuro completo da falta de energia, apenas o da noite comum. Apalpou a mesa de cabeceira, encontrou o caderno, anotou tudo de uma vez à luz da lanterna do celular. Escreveu: desobedecer ao sonho causa falha no cenário. A casa não é onipotente. Ela também precisa de consistência. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu que tinha alguma vantagem. Não era grande, mas era um ponto de apoio. Capítulo 14, a história de outro. No dia seguinte, procurou Jonas. Encontrou-o na mercearia, comprando fios elétricos e lâmpadas. Você conhece alguém que morou na casa, além da minha tia? Perguntou. Ele respirou fundo, como quem não queria entrar naquele assunto. Teve um cara antes de você, disse. Não era parente, veio de fora, dizia que ia transformar a casa em pousada ou coisa assim. Durou poucos meses. O que aconteceu? Jonas pensou um instante, olhando pela janela. Começou a confundir as histórias. Dizia que lembrava de infância aqui, mas ele não era daqui. Dizia que sonhava com gente que morou na casa, em detalhes, como se estivesse revivendo. Começou a escrever tudo, como você está fazendo. Helena sentiu um frio na espinha. Um dia sumiu. Jonas deu de ombros. Ninguém sabe se foi embora ou se a casa ficou diferente depois, mais quieta. Ficou uns anos sem ninguém antes de chamarem sua tia de volta. E chamarem? Ela não queria voltar, explicou ele. Já estava morando na cidade grande, mas recebeu um telefonema de alguém dizendo que a casa estava caindo aos pedaços, que precisava dela. Quando veio, não conheceu ninguém que tivesse feito a ligação. Helena anotou mentalmente outro padrão. A casa, de alguma forma, chamava gente, usava vozes, pretextos, documentos, criava continuidade. No caminho de volta, passou pela praça do vilarejo, pequena mas viva. Crianças brincavam, um cachorro corria atrás de um pneu. Tudo parecia tão normal ali fora, tão longe da tensão da casa. Por um instante, imaginou simplesmente pegar a mala, pedir uma carona na estrada e sumir. Mas uma imagem se impôs, a de outra pessoa anos depois, recebendo um telefonema, uma carta, uma herança. A casa não desistiria, apenas esperaria. Ela não queria ser mais um elo cego na cadeia. Capítulo 15, o plano. Naquela noite, Helena organizou o que tinha. Sabia que a casa aprendia pessoas, memórias, vozes. Preferia repetição, consistência. Recriava cenários com base em configurações antigas. Ficava confusa quando a realidade acordada mudava de forma radical e inesperada. Se a casa era, de algum modo, uma espécie de sistema de projeção de memórias, ela precisava de dados, de padrões. Se o sonho da casa era uma forma de manter vivas versões das pessoas que ali passaram, então talvez houvesse um jeito de saturar esse sistema. Ela pensou em sabotagem. Em vez de proteger suas memórias, passou a exagerá-las. A cada sonho que lembrava ao acordar, inventava versões alternativas no caderno, alterando detalhes, mudava cores, trocava personagens, alterava desfechos. Em vez de uma conversa, registrava outra. Em vez de uma frase, outra ainda mais improvável.
Durante o dia, andava pela casa falando sozinha, contando histórias de infância falsas, lembranças que nunca existiram. Narrava em voz alta uma vida que não era dela. Quando eu tinha 6 anos, morei na Rússia. Meu irmão morreu na escada desta casa. Aprendi a tocar piano aos 3 anos. Coisas que qualquer observador minimamente atento perceberia como mentira. Ela queria entupir a casa de dados irreconciliáveis. Se a casa precisasse de uma narrativa coerente para projetar uma versão dela, talvez travasse quando se visse obrigada a conciliar tantas contradições. Talvez fosse seu equivalente a um loop infinito. Toda vez que a casa respondia um copo que mudava de lugar, a porta que se fechava sozinha, o espelho que rangia, ela dobrava a aposta, inventando ainda mais versões de si mesmo. À medida que os dias passavam, os sonhos começaram a ficar caóticos. Em vez de cenas lineares com sombra conversando, vinham flashes desconexos. Helena criança em uma sala que nunca vira, Helena adulta falando uma língua que não conhecia, Helena mais velha sentada na mesma poltrona onde encontrara o diário de Lídia, dizendo coisas sem nexo. A casa parecia estar misturando tudo, sem conseguir escolher uma linha temporal. Essa confusão a deixava exausta, mas era, ao mesmo tempo, sinal de que algo estava sendo desestabilizado. Capítulo 16, o confronto final. Numa madrugada particularmente tensa, Helena acordou sem saber se estava no quarto, no sonho ou em algum lugar entre os dois. O quarto parecia familiar, mas o ângulo da janela estava errado. A cama estava no centro do cômodo, quando na realidade encostava na parede. Ela percebeu com um estalo que ainda estava sonhando, mas com um nível de nitidez que não tinha experimentado antes. Levantou-se, sentindo os pés tocarem o chão como se fosse real. Saiu para o corredor. O espelho do ela estava descoberto, coisa que ela jamais faria acordada àquela altura. No reflexo, viu não uma, mas várias versões de si mesma, com cabelo curto, comprido, grisalho, criança, adolescente, com roupas que nunca usara. As versões se sobrepunham, ligeiramente desalinhadas, como um gif mal sincronizado. E você exagerou, a mistura de vozes disse, não dá para seguir você assim. Helena desceu a escada. Na sala, o piano, o sofá, tudo parecia ao mesmo tempo estar no lugar antigo e no novo, criando uma sensação de duplicidade incômoda. Esse é o ponto, respondeu, não é para dar. As figuras no espelho contorceram o rosto ou o que se aproximava de um rosto. E você não quer continuar. Não quero repetir, corrigiu Helena. Eu não sou arquivo de backup. O teto estalou. As paredes pareceram se aproximar alguns centímetros. Por um segundo, ela pensou que a casa fosse desabar sobre ela, esmagá-la por ousar negar o pacto implícito. E você não entende o que eu sustento? As vozes disseram em coro. Se eu paro de lembrar, as pessoas somem de vez. Talvez precisem, respondeu Helena, surpreendendo-se com o que dizia. Talvez seja isso que tem que acontecer. Memória não é prisão. Um silêncio pesado caiu. Mesmo no sonho, dava para sentir o peso da ideia ecoando. E você, a casa perguntou, quer ser esquecida? Helena pensou em sua vida na cidade grande, nas fotos que fizera, nas pessoas que lembrariam dela por trabalhos específicos, não por uma casa que a recortasse em pedaços. Pensou na tia-avó em Jonas, no homem da pousada, no velho da mercearia. Quantos deles a casa ainda guardava contra a vontade? Se for para escolher entre ser lembrada por uma coisa que me reescreve ou ser esquecida inteira, eu prefiro o segundo. As figuras no espelho tremeram, como se um vírus tivesse sido introduzido no sistema. E não faz sentido, sussurraram, todo mundo quer durar. Se nem todo mundo quer durar de qualquer jeito. Ela deu um passo à frente, encarando seu próprio reflexo multiplicado. Eu não aceito ser personagem dessa casa, eu sou a pessoa que saiu. Ao dizer isso, conscientemente, dentro do sonho, sentiu algo se romper, como se um fio que a conectava ao arquivo tivesse sido puxado de volta para ela.
Uma parte da sala ficou em branco, apagada, como se a textura tivesse sido removida. O chão desapareceu sob seus pés. Ela caiu. Acordou no quarto verdadeiro, deitada no chão, não na cama. O abajur estava aceso, mas o quarto tinha cheiro de queimado, como se algo elétrico tivesse dado curto. O relógio marcava 3h33, o celular 3h33. Pela primeira vez, as horas coincidiam. Capítulo 17. A casa em silêncio. Os dias que se seguiram foram estranhos. A casa, que antes parecia reagir a cada movimento, ficou quieta demais. As tábuas rangiam apenas quando deveriam. As portas não se fechavam sozinhas. O espelho coberto não se mexia debaixo do lençol. Os sonhos continuaram, mas mudaram de tema. Em vez de cenas na casa, Helena sonhava com lugares que conhecia da vida fora dali. O estúdio de fotografia, uma praia da infância, um apartamento em que morara. Eram sonhos comuns, bagunçados, sem a nitidez e a insistência que tinham antes. Ela testou o ambiente, tirou o lençol do espelho, colocou de volta, moveu o piano de novo, reconheceu que, embora ainda houvesse uma atmosfera carregada, afinal, casas antigas têm uma presença própria. Aquela sensação opressiva de ser observada o tempo todo havia diminuído. Abriu os diários de Lídia. Em alguns encontrou páginas que não lembrava de ter visto, com frases inconclusas, como se tivessem sido escrevidas no meio de um apagão. Em uma delas, chamava a atenção. Talvez o problema seja querer durar demais. A casa não aguenta tanta gente presa. Um dia, alguém vai precisar dizer chega. Helena passou o dedo por cima das letras, se perguntando se aquilo sempre estivera ali ou se era mais uma dobra da casa. No fim, decidiu que não importava. O importante era o que faria a partir dali. Ela foi até a estante, pegou as fotos com as figuras estranhas e as espalhou sobre a mesa. Pela primeira vez, teve coragem de olhar com atenção cada rosto, cada presença. Pareciam mais fracas, menos nítidas, como se a resolução tivesse caído. Pegou a câmera, fotografou as fotos. Agora as figuras apareciam na imagem digital também. Ficaram ali capturadas, sujeitas às regras de qualquer arquivo comum. Podiam ser salvas, copiadas, apagadas. Você não manda mais em como eu lembro, pensou. Capítulo 18. Saída. Helena decidiu ir embora num sábado, exatamente 2 semanas depois de chegar. Colocou as roupas na mala, separou os diários e algumas fotos, não todas. Deixou parte da memória lá, não por respeito à casa, mas por entender que nem tudo precisa ser levado adiante. Desceu as escadas lentamente, sentindo cada degrau. No hall, parou diante do espelho descoberto. Viu apenas a si mesma, cansada, com olheiras, mas inteira. Eu vou sair, disse em voz alta. E se alguém vier depois, não vai ser porque você chamou, vai ser porque eu decidi conscientemente o que deixar para trás. Se a casa entendeu, não respondeu. No portão, o velho da mercearia estava encostado, como se já soubesse que ela sairia naquele horário. Fez um sinal com a cabeça. "Se vai embora?" perguntou. "É por enquanto, sim." Ele coçou o queixo. "A casa não fica vazia por muito tempo." "Talvez desta vez fique", respondeu Helena. "Ou se não ficar, pelo menos não vai ser do mesmo jeito." Ele não insistiu. No ônibus, já na estrada, Helena olhou pela janela, tentando ver a casa pela última vez. Mas as árvores se interpuseram, a curva veio e o vilarejo ficou para trás. Pegou o caderno, releu as anotações. Pensou em transformar aquilo em algum livro, um ensaio, uma série de fotos. Talvez contar a história de uma casa que sonhava gente, mas que um dia teve o sonho interrompido por alguém que preferiu ser esquecido a ser arquivo. Pensou também em não contar a ninguém, em deixar que fosse apenas mais uma memória pessoal, sujeita ao desgaste do tempo comum, sem reforço sobrenatural. Sorriu ao perceber que agora a escolha era dela. Capítulo 19. Foi verdade. Meses depois, já em seu pequeno apartamento na cidade, Helena acordou de um sonho em que caminhava por um corredor familiar.
Por um instante, o coração disparou, certa de que estava de volta a casa. Mas, ao olhar ao redor, viu apenas as paredes brancas, o armário, suas próprias fotos na parede. Levantou, foi até o espelho do banheiro. Seu reflexo a encarou um pouco mais envelhecido, mas claramente só dela. Ainda assim, por hábito, perguntou: "E você é só eu?" O reflexo sorriu com cansaço. "Hoje sim." Ela riu sozinha e foi preparar café. Na mesa da cozinha, o caderno com o mapa da casa permanecia fechado. Não havia necessidade, por enquanto, de abri-lo. O mundo lá fora seguia seu curso, com memórias falhas, lembranças incompletas, pessoas que se distanciavam e esqueciam umas às outras por motivos banais. Tudo isso, pensou, era assustador o suficiente e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Esquecer faz parte. O que não faz é ser mantida contra a vontade em um sonho que não se escolheu. Helena tomou o primeiro gole de café e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se plenamente acordada. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal